Ao longo desses anos, muitos anos, a gente, na área, acaba conhecendo muitas pessoas interessantes, muitas pessoas que têm a adicionar, muitas mesmo, bastante impressionante. Eu fui ser muito abençoado com isso. Pessoas que o 38 atraiu, que esse meio que meu pai me colocou desde que eu comecei a formular os primeiros pensamentos, desde que eu comecei a andar, acho que até carregado no colo antes, foi um meio que me trouxe muitas alegrias nesse sentido. Muitas pessoas que tinham suas qualidades, suas personalidades, suas características, e apesar de ser uma turma bastante antiga no meio também, aliás, são mais do que a gente, mas a amizade pessoal de conviver, ela foi bastante recente. Então, hoje, batendo um papo aqui com esse grande amigo, que é o Gustavo Cassina, e eu quero que ele conte muito para vocês um pouco dele, e a gente vai dividir as nossas ideias que são comuns. A gente fala um com o outro, parece uma terapia, porque fica meio que falando aquilo que às vezes para pessoas afins, para pessoas dessa nossa personalidade parece óbvio, mas falar um com o outro parece que tira essa carga, né? Que ninguém quer ouvir depois de 1 ano, 10 anos, 20 anos. Nossa, você tinha razão. Olha aquelas coisas que você falava. Isso é a pior coisa. A gente quer ouvir agora. Como é que você tá? Como é que tá a sua lucidez agora? Então tive esse prazer, ter essa amizade mais pontual e vamos bater um papo legal aí. Gustavo Cassina. Pô, obrigado, Cassina, por estar aqui agora, pra gente bater esse papo, a gente desenvolver, quem sabe a gente faça um bloco aí, um projeto só nosso aí, de discutir as nossas loucuras, que cada vez mais provam-se não ser tão loucuras assim, cara. Então, obrigado pela tua disposição, finalmente estamos conseguindo conversar, né? Que, olha, eu acho que eu sou corrido, mas pelo menos na impressão, tu tá ganhando de mim, cara. Tá bem mais corrido, pelo menos na impressão. Cara, então, velho, primeiramente aí eu vou te falar que quem agradece sou eu, né? Porque, cara, quem me conhece aqui de perto sabe que tem uma coisa que eu não faço, velho, que é babar ovo de ninguém. Não se baba ovo, né? Agora, a admiração, quando ela é conquistada, cara, isso aí tem que ser falado e tem que ser espalhado. Então, pra mim é um privilégio, cara, estar dividindo esse espaço aqui contigo, porque eu falo muito na tua figura aqui em 2 maneiras, cara. Eu sempre falo que tu é uma grande referência profissional pra mim, mas também uma grande referência pessoal. Então eu poder estar dividindo esse tempo aí, cara, com uma pessoa que, porra, de fato inspira tanto o trabalho que eu faço, é um privilégio. Tá? É um privilégio de coração, meu velho. Pô, muito obrigado, cara. Pô, quando eu comecei a te conhecer melhor, isso aí, não só nos nossos papos, mas comecei a conhecer teus projetos, e eu quero te perguntar deles, quero que você fale deles aqui hoje. Isso acabou ficando mútuo e não tem essa admiração que a gente tanto admira, que acaba sendo um pouco, às vezes, romantizada no sentido superficial da significância, e em certas histórias que são magníficas, mas que as pessoas não pegam a profundeza delas e não entendem como deveriam, a exemplo dos antigos guerreiros gregos, romanos e por aí vai. Essa admiração, quando mútua, ela é o ciclo perfeito, né, cara? Um irmão, quando admira, a irmandade, ela nasce e ela sustenta-se disso, na vontade de continuar sendo admirado e admirar, e sempre evoluir, né? Sempre querendo, eu quero impressionar mais ainda. Se o Gustavão gosta de mim por isso, eu quero ser mais ainda nisso e naquilo que eu gosto dele, nisso e naquilo, eu quero ser mais parecido com ele, eu quero evoluir. Então, obrigado pela essa tua abertura e essa tua... Hoje em dia, os homens que estão tão macios, tão sensíveis, mas parece ter tanto medo, né, de admitir em público que tem uma admiração por outro homem, que tem um verdadeiro carinho, né? Então, por que isso? Coisa esquisita, né? Estamos tão fracos, tão macio, mas queremos ser fortão nessas coisas. Quer ser brabão nessa. Pois é, cara. Mas eu acho que até isso é planejado, né, Tony? Essa forma de emascular de fato a ênfase, né, no respeito e na admiração a outro homem, quando ela é de fato autêntica e genuína, né? Acho que isso tudo é realmente parte de um grande plano, né, cara, para que essa figura seja cada vez mais extinta aí da nossa sociedade. Agora, cara, deixa eu contar uma coisa engraçada, até só para fazer um gancho com isso que eu tava falando. Geralmente, cara,
quando eu tô falando para os meus aqui, eu ocupo uma posição. Porra, eu não vou dizer professor, cara, porque eu não gosto de me colocar nesse papel porque eu acho muita responsa. Eu acho que eu tenho muito o que aprender para ser professor. Mas vamos lá. Um destaque, né? Um destaque. Você está se colocando. Eu tô no controle da situação. A situação é minha. Eu tô ali para dividir o que eu sei. E, cara, a minha vida inteira eu sempre fui muito tranquilo com isso. Sempre fui uma pessoa que, porra, nunca tive dificuldade para me comunicar, articular a ideia, conectar as ideias. Isso sempre foi uma coisa muito tranquila para mim. E hoje, cara, eu tava no trabalho e eu tava meio disperso, cara. Eu tava aéreo e eu percebia que eu tava aéreo, né? O pessoal me perguntava, porra, tá tudo bem, tá tudo certo? Eu falei, caraca, cara, que eu tenho uma reunião com o Tony hoje, velho. E aí, porra, eu tô me cobrando, porque eu fico assim, caralho, o que eu vou acrescentar pro cara? Então, é esse ponto que eu quero dizer. Quando tu realmente, de maneira autêntica, admira uma pessoa, tu quer te mostrar útil também nesse sentido. Cara, né? Então é uma via de duas mãos que ela acaba um puxando o outro. Meu irmão, isso é tão bonito, isso é tão importante, isso é tão tudo no que diz respeito a quem nos tornamos ao longo da história, né? Os homens, o amadurecimento que chegamos, intelectual, cultural, sim, infelizmente caindo, mas houve uma alavancada cultural tão bonita, e é exatamente isso, cara, é tu sentir um senso de responsabilidade com o outro tão grande que só te traz uma coisa de resultado, puxar a ser melhor, é isso aí. E quando o indivíduo é melhor, e tu conversa muito sobre isso, fala sobre isso muito, já te ouvi várias vezes em aulas tuas, quando o indivíduo torna-se forte, torna-se preparado e capaz, aí sim é que vem como resultante a comunidade que ele pertence, e, né, o contrário do coletivismo, do que eles querem, né, na verdade o enfraquecimento, baixar o nível, né? Exatamente, cara, é o nivelar pela maioria, né, quando nem sempre, a gente sabe muito bem disso, a maioria tem razão, e eu falo da razão racional, né, cara, não da razão como ter razão. E, cara, de fato, até eu acho que isso é uma cicatriz cultural que a gente tem no Brasil, que ela, cara, domesticou o brasileiro. É a cultura coletivista, né? É tirar o foco do indivíduo, trabalhar com a tutela estatal e tudo mais. Então, cara, tu vê hoje, é difícil a gente conseguir trocar uma ideia assim, que acrescenta, que oxigena, que é genuína, porque o que tu vê em termos de sociedade é uma replicação de idiotices. É um pessoal que consome de maneira ávida mentiras e se satisfaz com isso, porque isso é conveniente, isso é confortável. Então, o coletivismo, ele basicamente faz com que exista o colapso intelectual de toda a sociedade. Né? E é exatamente o que a gente está observando no momento. Né, cara? Tu não consegue, cara, achar, um cara que... essa pessoa me abriu um novo espectro, um novo leque de ideia. Não, meu irmão, é mais do mesmo, aquela merda, assim, que pensa, cara, eu não acredito que eu tô perdendo tempo ouvindo essa bosta de novo, velho. Cara, mas é isso, que cara. Que verdade, cara. Eu não quero de forma nenhuma dividir aqui mais do que tu já falou sobre isso, porque tu colocou de perfeita forma, mas hoje de manhã acordo com uma história que está ocorrendo com uma pessoa próxima da gente, e um amigo dessa pessoa contando, aquelas coisas que tu falava e tal, e esse grande amigo em comum que está me contando a história, é isso aí, irmão. No final ele assim, cara, ele falando, né, quase vergonhoso, porque não tem nada além do que aquelas coisas que você sempre tentou nos alertar, que a gente sempre conversou, mas é diferente quando acontece. Deu, bicho, não falei isso pra ele, tratei ele com carinho e respeito, como sempre vou tratar, mas o que acontece que a gente tem que... Aquela velha máxima, né? O inteligente aprende com os erros, a gente erra, e sim, eu erro e aprendo, mas, tem, pelo menos em coisas primárias, vivendo como um homem moderno, com tanto acesso às percepções na nossa cara, vamos tentar ser sábio em algumas, ou seja, aprender vendo, né, cara? Vamos parar de errar um pouco, vamos parar. Eu penso, Gustavão, que errar não pune mais, será que é isso, né? Não pune diretamente, né? Pune a longo prazo, não pune a curto, né? É igual meu pai dava os exemplos do cigarro, nada contra, cara, que fume cigarro dele, pelo amor de Deus, saudades do tempo que se fumava cigarro.
Aquela história, né? Aquela história. Nada contra o cigarro, mas o exemplo meu pai dava, meu filho, isso aí faz muito mal, mas a pessoa não sente, né? Se ela desse uma tragada e fosse como recebesse um soco no peito com toda a força, ela não fumaria, ela, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, sinto isso das pessoas e, infelizmente, na nossa pátria mãe, parece que virou uma regra. A punição por não ser pontual, por ser, né, enfim, cumulativa, o veneno, a dose baixa, pequena, né? Maquiavélico veneno, o cara, Exatamente. Um belo dia ele vira assim, meu Deus, eu lembrei agora que tu falava, eu não quero saber se eu falava. Exatamente, meu velho. É que o fenômeno, cara, que eu costumo dizer que acontece é a homeopatia da doutrinação. É isso. Então, cara, a pessoa que não conseguiu ter essa percepção, quando ela viu, acabou. Mas quando ela viu, ela não teve a percepção, ela simplesmente viu que ela se fudeu. Mas ela ainda não abriu os olhos enxergando o macro. Ela pensou, puta, acabou. Mas ela não conseguiu despertar. Então é essa homeopatia, né? De toda essa doutrinação e da domesticação também, né, cara? Exatamente, cara. Cara. Eu já vi tu falar disso antes, e tanto que agora, quando tu falou, puta, esse termo é muito bom. Tem que começar a citar e te mencionar nele. Exatamente. Cara, é foda, velho. É foda porque o que acontece, cara? Dando uma viajada aqui, tá? Por favor. Quando a gente pega progressão de discurso e vai fazer aquela análise técnica, filosófica, a gente vai passar ali, né, pela a poética, a retórica, a dialética e a lógica. Dentro dessa discussão, e aí vem o grande turning point, aí, o grande ponto de virada da máquina de propaganda estatal, foi quando dentro dessa progressão de discursos, a lógica passou a não mais fazer parte. Então, quando eu entro num processo retórico e dialético, eu posso ficar vaselinando isso para sempre, sem chegar a uma conclusão efetiva. Porque, cara, isso até remontando, né, a uma daquelas aulas que eu comentei contigo, toda a fantasia, ela pode ser defendida, ela pode ser debatida, mas ela não pode ser confrontada com a realidade. Exatamente. Só que quando a gente tira a lógica do processo do debate, dentro da estrutura do debate, cara, isso é o que a gente está vendo. O que a gente tem é uma guerra assimétrica de máquina de propaganda, onde o pessoal não consegue enxergar absolutamente o óbvio, e aí é exatamente o que tu disseste, meu irmão. Tipo assim, o cara chega hoje e fala, porra, tu tinha razão. Eu falei, cara, eu não tô aqui para ter razão. Exato. Não é esse o meu objetivo, não é estar aqui para ter razão. Mas era tão lógico o que estava acontecendo, cara, e mesmo assim tu não conseguia ver. Pois é, aí dá aquela baixada de ombro, você fala, porra, velho,